Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Estamos conectando aqui agora. Daqui a pouquinho a gente vai chamar minha amiga Shirley Brandão. Vou deixar ela se apresentar. Boa tarde. Tudo bem, Ivan? Tudo bem, pessoal? Daqui a pouquinho a gente vai começar agora uma live que vai ser fantástica. Eu estou super curioso para aprender um pouquinho sobre o tema agilidade emocional. É um tema, eu adoro essa parte de desenvolvimento humano, e porque eu acho que está tudo ligado ao lado profissional, pessoal. Se a gente procurar só desenvolver a parte técnica, é uma das partes importantes. A gente desenvolver o interior é fundamental. Então estou aguardando a minha amiga Shirley conectar aqui, já para a gente começar, né? Essa live, estão vendo aqui. Boa tarde pessoal. Tem gente aqui da Argentina. Buenas tardes, mis hermanos argentinos. Me gusta mucho la Argentina. Guardando a Shirley conectar. Ainda não a vi. Vamos lá. Já chamando a Shirley aqui. Guardando a resposta dela. O tema é muito legal. Eu conversei. Oi, Shirley. Oi, tudo Tudo bem com bem? você, Henrique? Tudo bem? Tudo Como é que jóia. vocês estão, seguidores do Henrique, amigos e os meus também, né? Todo mundo bem? Como é que tá o áudio? O áudio tá bom, pessoal? Tá tudo bem? Estão escutando bem? Pois eu queria que vocês me dessem um feedback com relação ao áudio, porque eu estou de foninho aqui. Às vezes, se for melhor, eu tiro o fone e fico só com o áudio do celular. Shirley, antes de você conectar, eu já estava falando que eu estava super ansioso para entender sobre o tema, que eu tinha falado rapidamente com você, mas eu ainda não tenho um conhecimento muito grande sobre o tema, apesar de ser um apaixonado na parte de desenvolvimento pessoal. E quando eu troquei uma ideia com você da possibilidade de você vir falar um pouquinho, eu falei assim, nossa, a Shirley sempre tem coisas maravilhosas para compartilhar. Aí ela falou, Henrique, olha, tem um tema muito legal, nós vamos falar de agilidade emocional. Então eu já fiquei empolgado em aprender. Espero que vocês se empolguem também, como eu estou. Shirley, inicialmente eu quero agradecer o convite que você aceitou para estar compartilhando. Você que é uma pessoa que sempre gostou de compartilhar o conhecimento, eu acho isso uma qualidade ímpar sua. Conta um pouquinho para as pessoas saberem quem que é Shirley, como é que você chegou aonde você está. Conta um pouquinho para o pessoal da Shirley. Bom, desde criança eu sou apaixonada por desenvolvimento humano, por pessoas. E tive uma carreira promissora no ambiente corporativo, onde eu encerrei essa carreira há 5 anos, mas sempre trabalhei liderando pessoas desde os 17 anos. E nunca foi diferente. Eu mudei o trabalho, a forma de trabalhar, mas eu continuei tendo pessoas como meu foco principal de trabalho. E hoje eu sou escritora, tenho um programa de desenvolvimento que eu faço individualmente para empresários, diretores, presidentes de empresa, atendendo como mentora e coach pelos meus 31 anos de experiência nessa área. E tenho um grupo de terapia e coaching vibracional chamado Eu Pleno. Tudo isso com foco no desenvolvimento humano. Agora, o tema, Henrique, bom, primeiro eu quero agradecer por estar aqui, né, pelo tempo de cada um de vocês aqui também. E esse tema, ele tem me despertado muito para o momento em que nós estamos vivendo. Esse conceito, agilidade emocional, é de uma professora de Harvard. O nome dela é Susan David. Ela criou esse conceito e antes publicado na revista HBR, acho que em 2013, a primeira vez que ela publicou. Mas em 2016 ela lançou um livro que foi publicado no Brasil em 2018. E desde então ela tem ajudado muitas empresas, especialmente empresas. Essa semana, inclusive, ela foi a primeira palestrante convidada do TED para falar sobre esse cenário mundial que nós estamos vivendo. Nossa. No dia seguinte foi o Bill Gates, mas no primeiro dia foi ela. Por quê? Porque nesse momento, o mais desafiador é lidar com as nossas emoções, Henrique.
Nós Concordo, vivemos numa concordo. gangorra emocional. Por mais equilíbrio que nós temos, em alguns momentos vem um certo desespero. E aí ela conta lá até uma historinha da vida dela mesmo, que ela fala que quando ela tinha 5 anos, ela estava aborrecida com os pais, saiu aborrecida, decidida a fugir de casa. Só que ela chegou na esquina, ela lembrou que ela tinha escutado a vida toda dela, né, aos 5 anos, que ela não poderia atravessar a rua sozinha. E ela obedeceu, só que ela ficou dando várias voltas no quarteirão de casa até se cansar e voltar. Eu acho interessante essa metáfora que ela mesma conta no livro da vida dela, porque nós estamos muitas vezes fazendo isso, dando volta no quarteirão dos nossos problemas diante desse cenário em que nós estamos vivendo, olhando muito para o problema, o problema, o problema, o problema. Mas cada problema nos traz possibilidades para resolução. E são várias. Só que ela fala de uma outra coisa bacana. A tirania da positividade. Nós acabamos nos condicionando a isso, a acreditar que tudo tem que estar bem, que todo tempo eu tenho que estar bem, que eu tenho que estar Você tem que legal. acordar feliz, você tem que viver numa família feliz, ter um trabalho que você é feliz e todo tempo estar sorrindo para tudo. E não é Como bem se, assim, né, Sheila? não, como se isso fosse possível, mas faz parte da condição humana os sentimentos que ela não chama de ruins, mas as emoções negativas, como tristeza, raiva, dor, esse tipo de sentimento é humano. Então, é impossível uma pessoa não sentir isso. E o que é legal do que ela diz, Henrique, é que quando a gente olha para esses sentimentos de frente, quando a gente acolhe esses sentimentos, reconhecendo que faz parte da nossa condição humana, mas quando a gente olha simplesmente com compaixão por estarmos sentindo isso, sem ficar renunciando, sem ficar negando, ela fez uma pesquisa e constatou que 1/3 de nós, ou nós negligenciamos esses sentimentos que não são muito bons, ou a gente é, rejeita. Ou eu nego, ou eu rejeito. Ou eu escondo e camuflo, ou eu rejeito. E nenhum dos dois é saudável. É Na verdade, a importante. gente tem que reconhecer aquilo que você está passando e enxergar. As pessoas, elas se esquivam, né, de tudo. Ela sabe que ela tem um problema, ela sabe que ela está com dificuldade, eu ouvi falar muito, não sei se você também, né, fazendo suas terapias, tendo as pessoas te procurando, que esse momento de quarentena que nós estamos vivendo é um momento que serviu muito para a gente olhar para nós, para a gente. É porque é o seguinte, todo mundo tinha uma desculpa que não tinha tempo, né? Então, nessa desculpa que não tem tempo, a gente disfarçava nossos problemas. Porque eu não tenho tempo, então você, às vezes, se ocupava para não pensar numa dor sua, né? Numa dificuldade que você está tendo, em algo que te incomoda já há muito tempo. E aí você vai camuflando isso com algumas coisas. Então, agora, eu acho que você deve estar online atendendo muitas pessoas, agora a pessoa está sentindo isso na flor da pele, porque assim, pronto, eu não tenho um trabalho para me esconder agora, então agora eu vou ter que enfrentar, eu estou tendo tempo, acho que aí você sente essa dor maior. Eu não sei se você ter uma agilidade nesse aspecto vai ajudar, né? Pode continuar falando aí um pouquinho que eu quero aprender. Mas foi bem legal sua colocação, porque é isso mesmo. A gente acaba fugindo de coisas essenciais. E aí, né, então, quando ela fala isso, olhar para o problema, acolher a emoção, depois dissociar-se do problema. Ou seja, eu estou no jogo de xadrez e eu estou olhando só para aquela peça. Mas quando eu me afasto e vejo de longe, eu tenho condições de enxergar todo o tabuleiro e de definir novas estratégias. Então, nesse exato momento do caos, eu tenho pessoas confinadas dentro de casa com planejamentos lindos, maravilhosos. Vai passar pelos desafios como a grande maioria, mas o Com impacto certeza. talvez seja menor, porque o olhar está para planejar melhor. De repente, olha, muitos de nós, eu gosto muito de falar nós, porque
Nós somos humanos, cometemos falhas, entramos nessa velocidade maluca da vida e nem nos damos conta que o essencial vai ficando muitas vezes. Então, eu acho muito importante dizer que se nós pararmos e olharmos para aquilo que nós fazemos e procurarmos uma forma de ressignificar, de melhorar. Eu, como líder, eu posso melhorar minha liderança. O que eu posso fazer para melhorar minha liderança? Eu tenho práticas de feedback construtivas para diminuir a rotatividade dentro da minha empresa. Às vezes eu tenho um turnover muito alto, eu posso pensar em como fazer para reduzir isso. Eu posso trabalhar conceitos da psicologia positiva na minha empresa, porque cada vez mais as empresas estão levando isso para dentro, porque elas entenderam, a maioria estão entendendo, que trabalhar com o fator humano é fundamental para se alcançar qualquer resultado. E saber fazer isso é o que deixa as pessoas em posições melhores diante de muitos outros. Então, Henrique. Eu ouvi uma vez, pegando esse gancho que você falou, que uma pessoa falou assim, até para o âmbito do consultório, né? Entraram vários amigos, a minha amiga Carla entrou aqui agora, que tem clínica também, que uma vez eu escutei uma pergunta que era o seguinte: quem que era o mais importante? Um gestor perguntou, e ele colocou, para uma clínica odontológica, perguntou para as pessoas na clínica, aí as pessoas falaram assim, os pacientes são o centro da importância. Aí de repente ele falou, não são os pacientes. Viu que a maioria falou que eram os pacientes. O mais importante somos nós. É a nossa equipe. É como a gente se trata. É como a gente se tá bem consigo mesmo. É como a gente está emocionalmente equilibrado. É como a gente está se respeitando. Porque se a gente se respeita, se a gente está bem, se a gente está motivado, a gente naturalmente vai atender os pacientes bem. Não adianta nada a gente aqui dentro tá fazendo só políticas de bom atendimento ao público e internamente a gente vive um caos de relacionamento. Não importa se o seu negócio é você e mais duas pessoas, ou se é você e mais uma, que eu já escutei histórias da próprio o dentista não se dá bem com o auxiliar, mas ele fala, ela já está acostumada comigo parecendo até um casamento, né? Um casamento infeliz, mas que vai continuando. Ela já está aqui comigo há muito tempo, ela já conhece meus pacientes e vamos tocando o barco. Então, isso acontece do lado profissional. E aí, eu percebi isso, foi há alguns anos atrás. Ele falou assim, Henrique, olha, o mais importante não são os pacientes. O mais importante somos nós. Os pacientes são fundamentais. É lógico que a gente tem que atender bem os pacientes, isso é uma outra parte de importância. Mas não adianta nada você sorrir para o seu paciente, chegar, você falar, oi, tudo bem, como é que você está, tudo jóia, virar para o lado e xingar a pessoa que está do seu lado, ou vomitar algo que você está com raiva dela. Então, você está tratando bem aquela pessoa, entre aspas, que todo mundo fala, não, é o cliente, é porque ele paga seu salário e tal. Não. É fundamental a peça dele, eu acho que é uma obrigação nossa atender bem. Só que não adianta nada se a gente não atender bem, se a gente não se respeita e não tem esse equilíbrio, né? E eu acho que a cada dia que passa agora tá tendo um crescimento maior dessa preocupação, né, Shirley? Henrique, eu já tem algum tempo que eu não atendo e não faço nenhum trabalho se a pessoa, o líder máximo dessa organização, não se dispuser a passar pela transformação junto com a sua equipe. A menos que ele já esteja bastante evoluído nesse aspecto. Mas é muito importante para a mudança acontecer efetivamente que ela seja de dentro para fora e de cima para baixo. Começa na liderança máxima, você disse muito bem. Se você não está bem com você, se você não resolve suas questões para tratar bem as pessoas que estão ao seu lado, você vai ter um atendimento camuflado para o seu cliente. E você falou uma coisa que me lembrou uma cliente minha, até da sua área, que comentou há um tempo que estava um pouco insatisfeita com a sua secretária. Ela falou, olha, eu acho que ela não está entendendo direito, a gente está juntas há tanto tempo, eu fico chateada com ela, mas eu fico com receio de ofender, porque a gente já está há muito tempo e ela me serve. Isso que você acabou de falar. E aí eu perguntei para ela, quando foi que você teve a oportunidade de sentar com ela e pedir para ela mesma avaliar o trabalho dela? Porque é melhor do que apontar o dedo. Muitas vezes essa pessoa vai te surpreender.
E quando é que você perguntou para ela qual a sugestão que ela te traz para os problemas que você quer resolver? Porque muito provavelmente ela tem mais para te entregar e você não consegue olhar para isso, porque está correndo. E ela se organizou, ela levou toda uma pauta para fazer uma reunião, ela mudou com uma conversa o resultado que ela tanto queria, achando que seria tão difícil que talvez tivesse que trocar aquela pessoa. Então agora é o melhor momento para a gente pensar em como a gente vai se estruturar, como é que a gente vai tornar o nosso trabalho melhor. E eu sugiro que diante desse cenário, que a gente desenvolva nossos valores, que a gente olhe para aquilo que realmente é importante e que se agarre a eles para fazer a transformação que a gente quer. E se a gente ainda não quis essa transformação, o que, que você pode fazer, inclusive, para contribuir com o nosso cenário? Porque o nosso trabalho, quando ele tem o foco em melhorar a vida de alguém, seja da nossa equipe, seja do nosso cliente, seja do nosso meio, ele com certeza vai ser um fator fundamental para que a gente consiga se reerguer o mais rápido possível. Concordo. Concordo plenamente, Shirley. Assim, eu penso que o que faz você acordar nessa... Opa, inverteu aqui. Deixa eu conseguir inverter aqui novamente. Aqui. Opa. Aê! Foi abaixar, que eu tô com um monte de falas aqui em cima do seu rosto, fui tentar abaixar elas e acabou Tá. que... Aí acabou que... Tô tentando... Ah, pronto. Eu não estava te vendo tanto. Aí abriu aqui. Tem muita gente que eu conheço aqui, ó. Vou mandar um beijo por atacado para todo mundo, para quem eu não conheço também. Filmou meu tripé, os bastidores, né? Vamos lá. O que eu vejo de suma importância em tudo isso que você falou e desse momento que a gente está passando é de você fazer uma autorreflexão e pensar assim, o que te faz acordar para ir lá fazer você atender. Eu acho que o lado bom, eu fazendo vários cursos de desenvolvimento pessoal, de liderança, de coach, porque eu gosto muito do tema, quando você vai, enxerga que você tem a capacidade de estar crescendo como pessoa, tá ajudando essas pessoas que estão na sua equipe, tá ajudando os seus pacientes que estão entrando lá, parece que tudo caminha com mais leveza, sabe? Assim, é engraçado, eu vou te falar isso, você me conhece, sabe disso. O lado financeiro, ele é uma consequência. Ele não pode ser um fim. Eu acho que a gente está lidando com pessoas e tudo tem conexão com pessoas. Então, se você pensa, como é que está essa pessoa na minha equipe? Será que ela está passando por algum problema? Porque as pessoas são diferentes, os estímulos são diferentes. Será que ela está com alguma dificuldade na casa dela? Como é que está? Se você não conversa com essa pessoa, se você não conversa com a sua equipe, você não nota. E é engraçado, quando a gente tem uma sintonia muito grande com a equipe, se eu chego e entro na clínica e eu estou um pouco preocupado com alguma coisa e entro mais sério, todo mundo já nota. Todo mundo já nota. Muitos já chegam em mim e já perguntam, porque a gente conseguiu criar, de alguma forma, essa conexão entre si, que é importantíssimo. Shirley, isso que você comentou. Eu conheço vários dentistas que comentam comigo, que falam assim, olha, nossa, eu falo assim... minha auxiliar nossa, é devagar demais, meu auxiliar não sei o quê. Ele critica, mas não conversa, não tem uma conexão, e é só uma pessoa. Eu não estou falando de uma pessoa que tem 5, 10 auxiliares, não. É só uma, é mais fácil ainda da pessoa conversar. Mas fugir é mais fácil, né? Fugir desse problema muitas vezes, desse diálogo, né, Shirley? É desconfortável porque a gente ainda tem um exemplo mais antigo de abordagem ao ser humano, aquela liderança em que se bate de frente, em que se fala alto, e ela realmente é um desgaste terrível, porque você consegue um resultado camuflado. É importante desenvolver o lado melhor da sua equipe antes de abrir mão de alguém. E também é uma proposta da psicologia positiva, que é você fazer com que aquela pessoa identifique suas forças e as use em seu máximo potencial. Com certeza ela vai se sentir mais feliz, uma sensação de bem-estar, vai produzir mais, vai gerar mais resultado para você. Shirley, conta para mim.
como as empresas podem adotar essa agilidade emocional, né? Já que você explicou um pouquinho, o que você pode explicar mais para as pessoas entenderem sobre agilidade? Tá, nesse primeiro momento, então, quem é o líder da empresa, ele precisa olhar para ele, para as emoções dele. Dar nome a essas emoções. Como é que elas, o que, que é isso, né? Eu estou estressado porque eu estou dentro de casa, mas tem algo por trás. O que que é? Eu estou estressado porque vai vencer vários boletos na semana que vem e eu não sei o que fazer. Entendeu? É encontrar a causa máxima disso. Eu estou estressado porque aí vamos colocar quem trabalha para alguém. Porque eu vou voltar a trabalhar num lugar que agora que eu me dei conta que não é onde eu queria estar. É trazer a tradução daquela emoção para você sair do contexto, olhar as possibilidades, que é a dissociação que eu falei, que está na proposta de agilidade emocional da Susan, e procurar as alternativas para resolver aquela situação. O fato de você fazer isso já te ajuda a se posicionar diferente. Você já tem uma atitude com foco no positivo. Outra questão é fazer os pequenos ajustes, se não couberem grandes ajustes, porque nesse momento, provavelmente, a gente vai ter que buscar pequenos ajustes. Tem gente que vai ter o problema, sim, que vai ter os boletos e não vai ter condição de honrar na semana que vem, por exemplo. Mas, de repente, esse afastar-se vai te fazer descobrir que o governo acabou de soltar um incentivo para a sua folha de pagamento, para não deixar o seu colaborador na mão, e que se você começar a ir atrás, essa semana uma cliente advogada preparou todo um material dizendo tudo que você pode fazer, que já está à sua disposição. É importante a gente olhar para aquilo que a gente pode buscar. Isso eu estou falando da questão prática, financeira, né? Mas é olhar para cada situação, cada questão. De repente você está em casa e está angustiado porque está em casa. E o que preciso olhar, qual é o nome disso? Talvez eu não tenha um bom relacionamento dentro de casa e chegou o momento de olhar para isso. Olhar e tomar uma decisão. O que eu vou fazer para melhorar esse relacionamento? Às vezes nem cabe melhoria, mas se couber, o que eu vou fazer? Entende? Atitudes precisam ser tomadas dentro dessa proposta de agilidade emocional, mas somente depois de acolher e entender que está tudo bem não estar se sentindo bem. Está tudo bem sentir raiva, está tudo bem sentir medo, está Você não tudo precisa de certo. carregar uma culpa de sentir as coisas. As pessoas têm vergonha de carregar esse peso da culpa, do medo, de falar assim, e ter vergonha, né, de assumir. Porque eu acho que quando a gente assume, é o passo mais corajoso que a gente dá para conseguir caminhar nesse momento, né, Shirley? Exatamente. E encontrar o equilíbrio entre o desafio e a competência. Opa, então eu estou aqui com o desafio. E eu estou aqui lidando com as questões relacionadas à competência. Qual o equilíbrio? Eu não consigo me livrar do desafio. Como é que essas competências podem me apoiar a minimizar os impactos desse desafio? Eu não vou me livrar, mas eu posso minimizar. Entende? Eu posso, depois de tudo isso, me tornar uma pessoa melhor, um ser humano melhor, um profissional melhor, um líder melhor. Enfim, eu posso evoluir, né? Outro passo. Não abrir mão dos seus valores, porque quando você identifica seus valores, eu até falei isso agora há pouco, mas quando você identifica, esses valores se tornam inegociáveis para todas as decisões que você precise tomar. E eles vão te apoiar daqui para frente. Somado a eles, o seu propósito. Qual é o para quê do seu negócio? Henrique, você esteve comigo num momento desafiador, mas um momento crucial que eu chamaria de o dia D, quando a gente fez a pós-graduação, um estágio de uma pós no sul do Chile. Foi até o que motivou a escrever esse livro. O caminho de Chante, o perdão muda tudo. Nossa, eu tenho que adquirir seu livro, tenho que comprar seu livro, tenho que lê-lo. Eu estou em débito com você, viu? Não, você não está em débito comigo, você está em débito com você. Comigo mesmo. Já falei várias vezes. O meu benefício eu já tirei.
Conta um Não. pouquinho mais, conta um pouco mais. Então, naquele momento ali, Henrique, para mim, o que foi, eu considero o dia D, foi justamente porque eu estava no ambiente corporativo, trabalhava numa empresa que gostava, era respeitada no cargo que eu tinha, era respeitada no mercado nacional. Quando eu saí, recebi convite de vários estados para trabalhar em empresas grandes nesse segmento. Mas eu já sabia o que eu queria fazer. Então, eu saí depois de me preparar para fazer uma coisa que tinha mais ligação com o meu propósito. O meu propósito foi identificado com total clareza naquele estágio de pós-graduação que nós fizemos juntos, lembra? A Lembro. partir dali, grandes mudanças, no meu caso, foram necessárias a que acontecessem. Mas, na maioria das pessoas, não tem que ser grandes, mas o propósito, ele te sustenta. Então, hoje, nesse período, eu sou muito transparente com o meu sentimento. Se eu não estou bem, você me pergunta, eu falo que eu não estou bem. E eu acho que é bacana eu poder ser eu em qualquer relação. Mas eu geralmente tenho me mantido serena durante todo esse movimento, principalmente depois de toda essa divisão que foi criada, porque isso não ajuda o mundo, isso não ajuda a mim, isso não ajuda dentro da minha casa as pessoas que convivem comigo. Existe o problema, eu sei que preciso lidar com ele, mas eu preciso ter maturidade para olhar para a situação de fora. E aí eu busco forças onde? No propósito e nos valores. Então, tudo precisa ter um para quê. Um outro exemplo, Henrique, é esse aqui, ó. Esse, Viktor Frankl, o fundador da terceira escola de psicologia de Viena, pai da logoterapia. Para mim, ele foi um dos caras que teve o maior exemplo de desafio do mundo. E ele superou, porque ele tinha um propósito, uma razão de viver. Ele que disseminou aquela frase do Nietzsche, que fala: quem tem um porquê, quem tem um para quê, enfrenta qualquer como. Já viu essa frase? Ela é Não atribuída a Viktor conhecia. Frankl, mas é do Nietzsche. Ele Já vou ficou anotar preso, aqui. anota. E leia também, ó, ótima leitura para os tempos atuais, viu? Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Sai ao contrário, né? Mas ele ficou preso 3 anos nos campos de concentração. Ah, eu Lembrou? já escutei o resumo desse livro. Esse livro é fantástico. Conta pro pessoal. Fantástico. O que ele fala? Ultimamente eu ando mais ouvindo do que escutando, então eu acompanho alguns canais de podcast. Eu escutei o resumo desse livro há mais ou menos 2 anos atrás. Fantástico. Conta aí pro pessoal. Realmente, ele ficou, então, preso 3 anos nos campos de concentração e foi submetido aos piores tratamentos que um ser humano pode ser submetido. Ele foi assim, perdeu pai, mãe, esposa, irmão. Ele tinha tudo para dizer que perdeu tudo, mas ele tinha o seu propósito, que era sair dali e ajudar pessoas. Ele já era um psiquiatra, já era um psicólogo, e ele via as pessoas, diante do cenário caótico, se jogarem nas cercas de eletricidade para perderem, para se matarem, porque não tinha sentido viver. Então, ele não, ele sustentava cada dia, e aqui eu até anotei, que ele falava que ele não perdeu a disposição, a dignidade e a coragem. Olha que convite maravilhoso para a gente agora. E Não, e a ele, situação que ele estava, né, Shirley? Ele estava num campo de concentração que ele poderia morrer a qualquer momento. Então qualquer momento, ele isso, vivia com a sensação que ele poderia morrer, porque os alemães podiam matar ele a qualquer momento, né? sim. Ele era um refém naquele momento, né? Estava preso, fazendo serviços, né? Para o exército alemão que pegou ele. E mesmo assim ele não perdia a esperança, né? Essa coisa Sim, do propósito é importantíssimo, que se você tem um propósito inabalável nesse momento, você entende que vai passar, né, Shirley? Porque tudo passa, tudo passa, tudo. Eu já passei por crise, depois o nome do livro aí, Em Busca de Sentido. E assim, só terminando para eu falar uma coisa Tá. interessante sobre essa questão de que nós já tivemos outras crises, não iguais, mas tivemos. Ó,
Ele fala uma coisa que isso aqui eu guardei essa semana com muita força para mim e tenho falado muito para as pessoas. A única liberdade que ele tinha e a última liberdade e a última liberdade humana é a capacidade de escolher a atitude que vai ter. Olha que fantástico! Ninguém tira de nós vírus nenhum, presidente nenhum, nem a direita, nem a esquerda, ninguém vai tirar a nossa capacidade de escolher como nós vamos lidar com isso. Ninguém pode nos tirar essa autonomia. Ela é nossa, entende? Hoje eu posso estar confinada dentro de casa, cumprindo uma ordem, não é? Mas ninguém me tira a liberdade de fazer das minhas horas o que eu quero fazer. E isso é fantástico, inclusive para nos fortalecer. Isso é verdade. Gente, eu estou adorando vocês interagindo, eu não estou conversando nem nada, eu falo muito, É. né, para aproveitar o tempo da live. Não, não, vai falando. Não, eu estou encantada. Eu adoro escutar sobre isso. Tem gente aqui falando, olha, saudade da Shirley, Luciano, a Thaís Também. está toda hora participando também, todo mundo. Teve até uma pergunta aqui, Shirley, sobre o feedback. O que nessa parte de agilidade emocional, se tem alguma coisa que a gente, ó, aqui a Tiane falou que, ó, te admiro muito, Shirley, te conheci na TV, Pai Eterno, Ai, com livro, um gracinha. caminho de Chante. A gente deu uma entrevista lá. O que você pode dizer, foi uma das perguntas, sobre o feedback 360 graus, você tendo conhecimento sobre agilidade emocional, pode ajudar alguma coisa? Tem alguma coisa que está interligada ou não? Não tem nada a ver, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu vou falar da minha experiência de 31 anos, tá? Porque Tá. existe, depois de algumas pós-graduações, eu vivi alguns conflitos. Aprendi muito, mas muita coisa embasada só na teoria, sem experimentar na prática. Quando você vai colocar em prática, você tem que lidar com vários cenários. Então, eu olhei muito para tudo que eu fui fazendo. No trabalho meu, no âmbito corporativo, mas depois dando treinamentos em empresas. Eu acho que ela é uma ótima ferramenta, mas ela não é para ser aplicada em qualquer contexto, em qualquer momento. Ela é uma ferramenta fantástica, mas ela pode se tornar perigosa se quem está aplicando e se a empresa não é o momento ideal para aplicar. A revista, se eu não me engano, a HSM, no ano passado, no começo do ano, ela soltou uma matéria derrubando essa questão do feedback, mas ela estava derrubando a questão pragmática de que tem que ser assim, tem que ser assim. Ela entrou com um cuidado maior para se praticar o feedback. É preciso ter o feedback, mas tem que saber a forma, o momento, o tipo de feedback, tem que entender exatamente se aquele grupo está preparado, se você está preparado, entende? Agora, eu acho que todo líder, eu tenho clientes presidentes de grandes empresas que não tinham esse hábito e que adotaram o hábito de dar feedback para suas equipes, diretores e gerentes, periodicamente como algo sagrado. E o feedback que eles me dão é que isso foi fundamental. A equipe espera pelo dia do feedback, porque sabe que é uma forma que eles encontraram de fazer com que ele cresça. Sabe que o líder, ele quer que você cresça, que você dê o seu melhor. Primeiro para você, e isso depois reflete na organização. Todos ganham, né, com bom feedback. A Carla fez um comentário aqui que até é verdade. Eu penso que a Shirley pode falar isso mais do que eu. Ela falou assim que até a maneira, porque a maneira que o líder, ele aborda a pessoa, o tom de voz que ele fala, isso daí tem que saber fazer, ele tem que saber fazer esse processo, né, Shirley? Eu já até escutei, dias para trás eu escutei na rádio, que o feedback sanduíche é um feedback que muitas vezes tem muitas pessoas que já estão ficando contra, porque se não me engano o feedback sanduíche é isso mesmo. A pessoa chega, faz um elogio, aí depois ela faz uma crítica pesada e depois faz um elogio. Então, assim, eu ouvi Mas falar, não é né? essa a proposta. Eu não sei se eu escutei, Aí é foi na que tá. CBN, onde que eu escutei, que a pessoa Não, falou assim, não, quando o meu chefe me chama já para fazer um elogio para mim, eu falo, ixi, já vai vir coisa, já vou entendi. receber, É já que vou não receber uma... sabe.
é que não sabe dar o feedback. Eu fui duramente criticada ao ministrar uma aula de pós-graduação quando ensinei essa técnica. E eu ensinei essa técnica porque naquele momento eu tinha pegado 40 diretores de uma grande empresa e eu era coach desses diretores e gerentes. E não havia maneira de entrar com feedback senão por esse, porque eles nem conheciam essa prática. Então, esse é um feedback leve, mas a gente ensina a dizer assim: Henrique, posso te dar um feedback? Aí você diz sim. Henrique, como colaborador e trabalhando comigo esse tempo todo, eu observo que você sempre chega no horário e você age com as suas atividades. Eu acho isso muito legal. Eu percebo que se você ficar mais atento ao retorno aos clientes, você vai ter um desempenho ainda melhor, porque você está no caminho certo, você tem feito grandes contribuições na minha empresa. Em que momento que eu disse algo negativo? Eu disse algo que você Verdade. pode melhorar. Mas eu não falei assim, você é bom nisso, Henrique, mas aí acabou, Entendi, matou o feedback, entendi, nem fale. entendi. E tem Nossa, total diferença. Total diferença. total diferença. O dia que eu fui duramente criticada foi porque o Não, aluno disse assim, você sabe o que professora, você sabe o que eu ele me falou, senti na hora que você estava falando esse feedback? Eu me senti como se eu estivesse recebendo, e na hora que você acabou de falar, a Carla até achou super legal aqui. Na hora que você acabou de falar, pareceu assim, nossa, parece que eu me senti só elogiado e enaltecido para fazer alguma coisa. Eu me senti motivado com o seu feedback. que legal. E é assim, existe dentro de mim um desejo genuíno que você se desenvolva primeiro para você. Gente, trabalhar com gente é preciso a gente gostar um pouquinho. Se a gente não gosta, precisa buscar essas competências e habilidades, porque nós nunca vamos chegar em resultado algum senão através de pessoas. Não tem jeito, entende? Eu acho que é por Concordo, aí. concordo, Então, concordo assim, plenamente. saiba dar o feedback. Chega com 360 numa empresa com emocional abaladíssimo, com uma guerra interna entre lideranças, você vai ter mais problema. Espera o momento, sente o momento. Eu acho que tudo é assim, tem um momento. Eu gosto do feed forward, que é um novo feedback, que você já pontua logo como é que ele pode melhorar e já se posiciona para ajudá-lo. O que você pode fazer com essa questão? Esse é um feedback legal, mas eu acho que a pessoa precisa estar avançada, já mais madura nesse processo. Senão o Concordo. sanduíche continua sendo um feedback interessante. Eu estou É. dizendo com base na minha Não, experiência. mas a forma que você abordou é fundamental. Até mencionou aqui agora sobre você ter a empatia, né, da- do seu colaborador, você conseguir colocar no lugar dele, né, ter a técnica do rapport, né, você sintonizar, né, com o seu colaborador e tentar passar. A forma que você passou o feedback para mim, Shirley, honestamente, foi um feedback sanduíche que eu nunca tinha pensado por esse lado, sabe? Você simplesmente introduziu algo que eu estava fazendo bem feito e já linkou algo motivacional para eu melhorar, assim, de uma maneira que em todo momento eu senti motivação, porque as pessoas, assim, eu acho que a essência do ser humano é essa parte do relacionamento, saber comunicar, eu acho que é um grande desafio, o maior problema você pode falar isso muito mais do que eu vejo nas empresas e tudo, são falhas de comunicação, né? Não tem uma comunicação sadia às vezes entre os colaboradores, às vezes entre o colaborador e o cliente, o paciente, falha alguma coisa no processo de comunicação, né, Shirley? E você pode, inclusive, falar para o seu colaborador o seguinte: você ainda vai além. Eu percebo que se você for mais ágil no retorno aos clientes, seu desempenho será ainda melhor. E o que é que você acha que eu posso fazer para te ajudar? Talvez eu faça um primeiro contato junto com você. Entende que você ainda se posiciona além? Essa questão Entendi. da comunicação é fundamental cada vez mais. Olha, falar de liderança é uma coisa que me apaixona, vai vindo um monte de coisa na cabeça, mas eu queria dizer para vocês uma coisa. Eu cheguei no conceito de liderança,
nesse modelo, nesse formato que eu acredito e que eu levo para as empresas e para os meus clientes, depois de fazer muito errado, porque eu comecei a liderar com 17 anos, então eu fui a líder que bateu com força, que pôs o dedo na cara, que bateu na mesa, que gritou, que demitiu injustamente, mas eu também fui a líder boazinha, que protegeu a mãezona, até entender os aspectos verdadeiros de um líder. E para mim, a verdade é fundamental, o respeito é fundamental, o preocupar-se com o outro, entendendo que ele te serve, que você precisa dele, é fundamental. Sabe, investir no desenvolvimento do outro. Se você é líder dele, você está nessa posição para fazer o que você pode fazer, o que está ao seu alcance. É o melhor que você pode com o que você tem, para que a pessoa que está com você possa se desenvolver, te servir melhor, inclusive, né? É. Um amigo meu, Alessandro, ele falou assim, isso é fundamental no processo de vendas também, né? A comunicação, ela é primordial na vida pessoal e profissional, né? Ela é primordial. Aliás, eu passei a maior parte do meu tempo liderando na área de vendas, né? E eu acho legal dizer que eu era fascinada por planilhas, metas, atingia metas, era doente por metas, dormia com isso nas mãos, sabia todos os clientes que eu tinha no país, mas eu vou te falar, eu só conseguia resultado pela habilidade de lidar com o ser humano, de olhar para o ser humano e falar o que está te desafiando tanto que você não está conseguindo, o que eu posso fazer? Eu já fiz coisas inimagináveis dentro dos meus valores, alinhadas com eles, mas eu já fiz coisas que provavelmente não se pensaria em fazer para ajudar. E com isso você conquista a confiança da sua equipe. Nossa, fundamental. Assim, você viveu uma coisa muito analítica, né, que é ver os números, mas vendo os números você trabalhava o lado pessoal, porque só o lado pessoal que iria conseguir fazer aqueles números, né? Os números eram simplesmente uma métrica para saber se você estava ou não no caminho certo. Mas motivar um número é motivar uma pessoa. Você tem uma pessoa por detrás daquele número, né, Shirley? E isso eu acho que Exato, é essencial. As pessoas às vezes esquecem isso, né? E exato. a gente estava falando antes que nessa parte da agilidade emocional, que atitudes, você tinha comentado que tinham algumas atitudes que são voltadas para esse ambiente de trabalho, né? Você mencionou. Queria que você explicasse isso novamente para a gente. Tá. Que é a questão, que até é a proposta da Susan David, que está no livro, que são as 4 premissas para desenvolver a agilidade emocional. Então, vou resumir aqui. Ó. Tem até uma colinha aqui, vou ler para vocês. Em vez de ignorar pensamentos difíceis, está me ouvindo bem? Estou Tá. perfeitamente. Então, me concentrei mais para prestar Tá atenção. bom. Então, em vez de ignorar pensamentos difíceis, pensamentos e emoções difíceis, ou enfatizar o pensamento positivo, a tirania da positividade, o ideal é encarar primeiramente esses pensamentos e emoções com curiosidade e gentileza, com compaixão. Eu vou encarar, entender o que eu estou sentindo, compreender isso, perceber que é condição humana, né? Que isso faz parte da nossa vida. Ó, Segundo, antes de você falar o segundo, eu quero só falar aqui, vou pegar uma deixa aqui. O Alessandro, que é meu amigo, meu parceiro, a gente tem cursos juntos de gestão lá na ABO. Ele, além de presidente da ABO, ele também é o coordenador do curso de odonto da Unifam. Ele faz parte da equipe do Endoscience e também é dentista e atua como profissional atuante na área. Ele fala para mim, eu falo assim, Alessandro, como é que é gerir um ABO que você tem vários cursos de especializações fantásticos aqui, vários professores fantásticos dando curso aqui, e lá na faculdade também. Ele falou assim, Henrique, é saber gerir pessoas, porque a gente tem que saber encaixar, a gente tem que entender o perfil de cada um, a gente tem que ter esse jogo de cintura. Eu já conversei isso com ele umas 2, 3 vezes. Ele fala assim, nossa, o meu maior desafio é esse, sabe? É você coordenar essas pessoas para que tudo caminhe bem em harmonia, porque são pessoas diferentes. Eu acho que o papel do líder nossa,
Eu já dei até uma aula falando sobre isso, da liderança, que as pessoas, como são totalmente diferentes, o líder ele tem que ter a percepção de ver como que ele vai lidar com cada pessoa, porque as pessoas são diferentes, né? O que ele pode falar para uma que pode ser um estímulo e que para outra, às vezes, pode ser que não seja estímulo, pode ser algo até repressor, né? É Então, acho que isso daí acho que é o para grande isso. desafio, né, Shirley? Conheça o perfil dos seus colaboradores. Conheça, é necessário, é fundamental. Tem os tipos psicológicos de Jung, que é fantástico, que até para a última viagem, né, no Eu Pleno, a gente foi para o Atacama, levamos um grupo de mulheres, e antes de sair, nós fizemos as vivências para que cada uma conhecesse seu tipo psicológico. Você não tem ideia da harmonia que foi durante todo o tempo em que nós estávamos lá, a harmonia entre o grupo, em função de entender como cada um funciona. Houve um respeito maior. Então, conheça o perfil dos seus colaboradores, entenda como cada um funciona e lida com eles, né, da forma como eles são. E você está de parabéns, Alessandro. É isso mesmo, é Alessandro, né? Alessandra. Eu fiz separar no item 2. Você falou o primeiro, na hora que você ia falando o Item segundo, eu 2. parei. Tá. Desconectar-se, ver de fora. Lembra do jogo de xadrez? Eu estou olhando uma peça, eu saí, vi de longe, eu enxerguei o jogo completo para definir estratégias novas. E aí eu desconecto desses pensamentos e dessas emoções para percebê-los como são, dando nome, lembra? Eu estou estressado, mas qual que é o nome desse estresse? Ah, não estou me relacionando bem com a minha filha. Então, o que eu preciso ajustar nessa relação? Né? Nesse confinamento, a gente está se desentendendo. O que eu preciso fazer? Tá, o que mais? Lembrar que esses fatos não são você, essa emoção não é você, esse sentimento não é você, senão você coloca peso demais. Terceiro, posso falar ou você quer comentar o segundo? Pode falar, pode falar. Entender que valores pessoais não são ideias abstratas, mas sim o verdadeiro caminho para a força de vontade, a resiliência e a eficácia. Olha que interessante, então. Os valores pessoais. Lembra que eu falei? Resgata os Lembro. seus valores. Quais são os seus valores? O meu contexto de vida que me motivou a escrever esse livro me fez mudar os meus valores, mas eles são inegociáveis. Então, qualquer situação que venha, seja no trabalho, seja em relacionamento com amigos, qualquer situação, esses valores eles são fundamentais e são inabaláveis. Isso te dá força para lidar com os desafios. Com certeza. O quarto, pequenos ajustes mentais podem fazer uma diferença poderosa. Então, a ideia é encontrar o equilíbrio entre o desafio e a competência. E pequenos ajustes mentais são novos comportamentos que eu vou ter. Quais são as novas competências e habilidades que eu posso adquirir? Quais são as competências esquecidas que eu não estou praticando? Quais são as minhas forças de caráter? Sabe? O que realmente eu tenho de melhor para, diante desse contexto, encontrar uma maneira de ressignificar essa situação e de ter o melhor. Aliás, eu acho que agora tem que ser um fator assim para todos nós. Tem que ser melhor do que foi. Concorda? Tem que Nossa, ser melhor do que antes. Tem que teve um ser. ponto. E nesse momento que a pessoa está tendo, então, esse tempo agora em casa, né? Porque agora está todo mundo tendo o tempo que muitas vezes a gente falava que não tinha. Quer dizer, algumas pessoas estão tendo, né? Eu estava falando com você, você falou assim, Henrique, meu tempo está pior, né? Eu não estou parando um minuto, eu acho que estou trabalhando até mais. E assim, Pode falar. eu sou vó, eu sou mãe, eu tenho uma casa. Só tá a gente aqui. Eu estou trabalhando mais, eu tenho que cuidar da casa, brincar com a minha neta, trabalhar, porque eu não parei de atender. E tá tudo ok. E ainda pensar no que vem pela frente, né? Porque tá chegando. Nossa, eu tô com clientes assim me encantando com o que eles estão fazendo diante desse cenário. Vai ficar melhor Eu depois que tudo acredito, passar. as pessoas vão voltar com uma mentalidade diferente, né, Shirley? E vai criar uma situação diferente para o mundo no geral. Não é? O que, que Ô, você imagina? Henrique, você sabe, você lembra, você já ouviu falar em Okinawa?
A É uma cidade de ilha no Okinawa? Japão. Né? Sim, Então, lá é onde surgiu o conceito do Ikigai. Ikigai é a razão de ser. Eu falo muito na palestra. conheço. Até na palestra que eu Excelente, dei em excelente. Londres no ano passado, eu falei assim: alguém aqui ouviu falar de Okinawa? Uma mulher falou assim: eu sou de lá. Foi muito bacana. Esse pessoal dessa ilha, eles são considerados um dos maiores longevos do mundo. Eles vivem até uma faixa de 120 anos com bem-estar e felicidade. Sabe o que aconteceu nessa ilha? Na guerra, na Segunda Guerra, ela foi devastada completamente. E as pessoas que viveram nesse contexto ainda estão vivas. A forma como elas ressignificaram fez toda a diferença. E hoje eles são apontados, se vocês pesquisarem Okinawa, quais são os maiores longevos do mundo, a ilha de Okinawa é uma delas, onde tem o conceito do Ikigai, que significa propósito, razão de ser. Então, eu acho que a gente tem que fazer melhor em função disso. Algo veio e nos parou. E essa pausa obrigatória nos deu a possibilidade de olharmos para o nosso contexto. E uma vez que a gente teve que parar e olhar para o nosso contexto, eu só não vou ser melhor se eu não quiser. Melhor, quando eu falo melhor, não é nessa disputa desenfreada pelo ter, mas na disputa do ser e do colocar significado na sua história. Ser mais bem-sucedido, sim. Ser mais bem-sucedido nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua vida profissional, em tudo que faz sentido para você. Esse tempo que a gente está tendo para parar e pensar no ser humano em si, que todo mundo é colocado igual, né, Shirley? Assim, todas as raças são colocadas iguais. A gente vê que a vulnerabilidade nossa independe se você é francês, alemão, italiano, americano, brasileiro. Nós somos vulneráveis. E o que a gente pode ser como pessoa melhor? Porque já que a gente não sabe o dia que a gente vai partir, a gente não sabe. E esse algo invisível que chegou mostrou isso, que a gente não sabe. Já que a gente não sabe, que legado que a gente quer deixar e por que eu estou aqui? Se eu estou aqui, que propósito que eu tenho, então, para fazer de melhor no meu trabalho? Se não está legal no trabalho, eu posso ressignificar esse trabalho, eu posso modificar tudo que está lá? Pode. E agora, nesse momento, nesse período, é o momento que a gente pode pegar ferramentas, pode analisar aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente pode fazer melhor. É interessante que você no início falou sobre a tirania da positividade, né? A gente parar de se enganar e querer passar que tudo está certo e que tudo está bom. Não. Se não está bom, vou enfrentar o que não está bom. O que não está bom? O porquê que não está? Eu posso fazer algo para melhorar? Tem algo que eu possa fazer? Eu acho que isso é fundamental, né, Shirley? Com certeza, Henrique, com certeza. Eu acho que se eu puder deixar uma dica final, porque eu sei que o nosso tempo já está É, terminando, olha para as suas características que te tornam um ser autêntico, porque eu penso que todos tivemos uma convocação para estarmos na vida. E essa convocação é simples, é só ser a gente mesmo. Então, quando a gente olha para isso, tudo fica mais leve, tudo fica melhor. Eu, particularmente, eu estava analisando assim que a gente vai se deixando levar por essa velocidade sem fundamento. E tem hora que a gente precisa parar, tem hora que a gente precisa olhar. Eu tomei algumas decisões para o futuro que eu tenho certeza que serão favoráveis para quem está ao meu redor. Mas a principal delas é fortalecer as minhas características que me tornam ser autêntico. Porque se eu não for eu no contexto em que eu estou, ninguém vai ser eu no meu lugar. E vai ficar um buraco ali, porque ninguém tem essa capacidade. A gente nasceu com características únicas. E é disso que o mundo precisa, das minhas características únicas, ao seu máximo potencial, das suas, da de todos nós. Teve várias pessoas que agradeceram aqui, a doutora Juliana, a Marcileide, a doutora Juliana falou assim, exato, parar, repensar, respirar. Meu professor Marcos Lenza, nem sei, professor Marcos, o senhor está aqui ou está na Dinamarca? Onde o senhor está? Falou assim, muito bom, parabéns por esse...
grande iniciativa de nos fazer refletir. O professor Marcos sempre trabalhou na docência de ortodontia, uma referência Você já para me nós falou aqui. muito bem dele. Aqui para nós aqui no estádio tem um instituto que compartilha conhecimento, né, na área de ortodontia e outras especialidades da odontologia. A Carla falou aqui também, é essencial sempre agora. A Carla falando assim, acho que é essencial sempre agora fazer aquilo que você quer, né? Aqui, oferecer sempre o melhor, sabe? Oferecer sempre o melhor que você pode oferecer. Isso é importantíssimo. Nossa, olha, Shirley, sempre é muito bom estar conversando com você, sempre é muito bom estar trocando essas experiências com você, porque, ó, todo mundo, vários e vários Eu comentários quero aqui. ver depois os comentários. Eu não, infelizmente, eu estou aqui falando, eu não estou É, conseguindo ler, mas com certeza eu faço questão de ler e eu quero agradecer imensamente a presença de todos vocês, o seu convite, Henrique. Essa é uma oportunidade maravilhosa, porque amo falar sobre esse assunto. E também quero te parabenizar por você estar sempre levando essa mensagem de reconstrução, de positividade, não da tirania da positividade, é. mas de uma positividade realista. Isso é fantástico, viu? Eu acho que Parabéns. nesse momento, Shirley, assim, eu vou falar, eu acho que todo mundo que tem a possibilidade de alguma forma comunicar, passar algo bom, ou você passar algo positivo, ou você passar algo do seu conhecimento, que você possa ajudar a pessoa, qualquer pessoa. Você, nossa, é engraçado, esses dias para trás eu estava gravando algo chamando para uma live. Eu fico empolgado, sabe? Eu fico me sentindo assim, feliz de eu estar fazendo algo. E porque isso, assim, a gente não é algo que você ganha retorno financeiro, né? Você não tem um retorno financeiro disso, mas é uma satisfação que eu acho que preenche tanto a gente, sabe? Eu acho que é uma satisfação que não tem preço. Receber mensagens, receber carinho. A Carla, poucos minutos atrás, eu estava falando com ela, ela falou assim, nossa, Henrique, eu vou começar a fazer agora alguns vídeos lá para clínicas, vídeos passando coisas positivas, né? Porque a gente precisa disso. E isso você faz com muita sabedoria, Shirley. Então, muito obrigado. Obrigada, Todo mundo ficou, acho obrigada. que, muito feliz. Olha, se vocês quiserem acompanhar a Shirley, Shirley Brandão Oficial, tá? Ela tá lá no Instagram. São todos Ela tem. bem-vindos. Mostra o seu livro que você escreveu, acabou de escrever tem pouco tempo, O Caminho tá? de Chante, O Perdão Muda Tudo, é um livro que fala de superação. É mais do que caminho, ele fala de uma jornada que é feita por vários caminhos, né? Nosso caminho, ele é assim. Ela não é uma linha reta. Então, é uma leitura... Eu quero até te falar isso, tá? Você não tem que ler porque é meu amigo. Leia no seu tempo. Eu Lógico. acho que Não, essa é mas uma leitura para ser lida no seu tempo. olha, então eu agradeço novamente. Vou falar aqui rapidamente, me veio aqui a cabeça, para as pessoas que me acompanham, tudo. Eu falo muito sobre gestão, eu tenho um curso presencial junto com o Alessandro, que a gente compartilha o conhecimento na área de gestão. E também tem um curso online junto com o Plínio, que chama eu já ia falar, chama Pleno, que sempre estou falando de Pleno, Eu chama tenho eu Pleno. pleno, eu tenho eu pleno. Só que esse é Pleno Odontologia. Se você acessar lá, Pleno Odontologia, a gente disponibilizou os 2 módulos do curso gratuitos para você assistir, para você adquirir conhecimento. A gente queria oferecer algo nesse período que você está tendo tempo. Então, a gente, já que não tem como estar presencialmente, né, então vamos oferecer algo que você possa estar vendo. Então, quem é da área da odontologia também pode estar acompanhando isso. Tem a parte sobre liderança que a gente fala um pouquinho. Então, olha, é isso que eu queria falar do meu, que eu lembrei agora. E, Shirley, muito obrigado de coração. Eu que Que seu agradeço. caminho seja sempre iluminado e você possa fazer muitas coisas boas para muitas pessoas, que eu sei que esse é seu propósito, essa é sua vontade e você faz isso com maestria. Muito obrigada, gente. Um grande abraço para vocês. Muito obrigada pelo carinho de todos. Foi um prazer, mesmo que não tendo interagido com vocês, mas foi um prazer acompanhar aqui toda essa movimentação e receber todos esses corações. E eu mando para vocês o mesmo. Muita luz, coragem. Ó, vamos finalizar com essa frase do Frankl: disposição,
dignidade e coragem. Tudo vai passar. Você vai ficar Amém. melhor do que antes. Amém. Até Obrigadão, mais. Sheila. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado eu. Tchau. Tchau, tchau. Sheila está encerrando. Eu vou deixar o vídeo ao vivo, 24 horas. Depois vou dar um jeito de baixá-lo para vocês terem também a visualização dele no canal do YouTube. Muito obrigado a todos. Um grande abraço.